Olá, pessoal. Eu sou a Ana Luísa Dornelles, colaboradora do CEIR. No podcast Perfume de Rosa de hoje, vamos refletir sobre o capítulo intitulado Contigo Mesmo, do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Como decifrar o dever? Como a gente observa o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Bem, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 7, o dever, ele é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Ou seja, em primeiro lugar, cabe-nos lembrar que somos seres únicos no mundo. Não há ninguém, em qualquer lugar que seja, igual à nossa maneira de ser. Partindo desse princípio, não o podemos perder de vista, pois só com essa verdade bem assimilada que poderemos encontrar o dever que nos compete diante da vida. Nosso primordial compromisso é conosco, sendo a tarefa mais importante na Terra, para a qual somos única e exclusivamente preparados a de desenvolvermos a nossa individualidade no decorrer da nossa caminhada evolutiva. Assim, se comparar com outras pessoas não faz o menor sentido. Quem se compara não está enxergando a verdade de que é um ser único. E quando alguém normalmente se compara a outras pessoas, se sente melhor ou elevado do que o outro, ou então rebaixado ou inferior. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente como esse ser individual. O dever é uma lei da vida, a parte que nos cabe no nosso autodirecionamento e governado por nosso livre arbítrio. A cada momento, a nossa consciência ela nos adverte a respeito das nossas condutas, mas para isso também é preciso que ela esteja desperta acerca de nós mesmos. Olhar para dentro com respeito, acolhimento, sinceridade e aceitação. A gente acaba se perdendo quando se deixa levar pelos enganos da paixão. E onde é que esse dever começa? Onde é que ele termina? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Isso quer dizer que para estabelecermos esses pontos de equilíbrio, é preciso ter consciência plena de si mesmo, dos seus limites e quais as condições você tem de auxiliar o outro. Muitas vezes a gente conversa sobre situações e circunstâncias pela qual estamos passando e vemos que aquele amigo que está ouvindo muitas vezes já experimentou passar pela mesma situação, sendo que a sua reação e modo de agir elas foram diferentes, por vezes trazendo resultados que não são tão benéficos para eles mesmos. Mas quando a gente se depara com esse espelho, a gente tem uma clareza maior para escolher por onde seguir, por conseguirmos avaliar nossas potencialidades, fraquezas, capacidade de resiliência, sem que se ultrapasse esses nossos limites pessoais. Na prática, o dever, ele reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. Ele, ao mesmo tempo que é severo, é doce. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações,
mas permanece sempre firme perante as tentações. O dever é aquilo que a razão possui de mais belo. Ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento, mas para isso também é preciso que ele esteja bem estabelecido dentro de si mesmo. E o nosso dever, é de redescobrir o que é verdadeiro para nós. Não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa e muito menos de nós mesmos. E ter a liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. E quando eu leio esse parágrafo, eu vejo como é difícil, meus amigos? Porque muitas vezes estamos tão permeados, submersos mesmo, no ambiente em que a gente vive, dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente profissional, entre os nossos afetos. E como é difícil se identificar como divergente desse meio, descobrindo aspectos que não consideramos bem-vindos ou positivos, de forma que, se forem explícitos, corremos o risco de não sermos mais bem vistos, aceitos e queridos. Quantos de nós não tem esse receio ou não pensa dessa forma? Ainda mais na sociedade, que se mostra desse jeito, tão superficial, fluido, sem raiz e sentido nas relações. Mas pensa bem, como que você se sente melhor? Quando faz algo que te faz sentir nas nuvens, porque você se sente bem, pleno, feliz e preenchido por dentro, ou quando você simplesmente faz algo que sabe por ter habilidade, mas que não te traz tanta plenitude, mas sim os aplausos, as curtidas, os likes, porque foi legal. O que te traz plenitude por mais tempo? Se você não souber responder, não tem problema. Se estude, pois a maioria de nós ainda está perdida nesse caos social que a gente vive, olhando pouco para si mesmo e muito para os outros. Nesse sentido, que precisamos urgentemente olhar para dentro de nós, enquanto seres únicos, exclusivos e responsáveis por si. O dever, ele é um processo de ausculta de nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para logo depois materializá-la num processo lento e constante. Ao decifrarmos esse nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Que possamos seguir nessa busca. Você já consegue saber qual é o seu dever? Que possamos iniciar, para quem ainda não despertou sobre isso, continuar a caminhada para quem está na busca e prosseguir sempre, com a certeza de que o nosso maior propósito de evolução é o aprimoramento da nossa individualidade. Que esse delicioso perfume de rosa chegue até você nesse momento. Desperte e siga em paz. Até o nosso próximo podcast.